um exemplar, até separei, da Divina Comédia, do Dante, na tradução do Xavier Pinheiro. E por que a iniciação erótica? Porque as ilustrações do Gustave Doré, dos corpos nus, imagine ver o sexo de um homem. Era uma coisa fantástica para uma criança poder folhear aquilo e ver os corpos nus. Claro, são sempre as ilustrações dos Cantos do Inferno, né? Que são belíssimas. Eu nem sabia que era Divina Comédia, nada. Mas foram, então, leituras esparsas, à medida que eu ia topando com elas, por um motivo ou por outro, mas sempre para satisfazer uma necessidade pessoal, vamos dizer, de solidão. Lembrando que numa cidade como aquela não tinha o que fazer, exceto os 2 cinemas e quando havia projeção de filmes, quando a gente podia assistir. É isso. Ô Maria, e aí depois essa paixão pela literatura, pela leitura, foi o que te levou à carreira na área de letras? O que me levou à carreira na área de letras é o fato de eu ser mulher. Veja que coisa esquisita, viu, Renata? Eu li as suas perguntas há pouco. A Renata quis me mandar perguntas antes e acho que bate hora. Uma delas tem a ver com isso. Que é por que tem uma ligação com o fato de ser mulher? Porque todas as profissões que eu desejava seguir, com nenhuma delas meu pai consentia, porque eles diziam que não eram profissões para mulher de família, para mulher direito. Então, o que eu queria ser? Atriz. Atriz não podia, porque não era coisa boa. Eu queria ser aeromoça, também não podia ser aeromoça. Sobrou assim, alguma coisa que eu pudesse estudar na minha cidade, porque também não tinha dinheiro para que eu mudasse de cidade. E ali eu passei toda a minha formação toda foi na área de exatas. A sua também, né, Ricardo? Como? Na área de exatas, a sua formação? A minha formação primeira foi na área de exatas. Então, foi de matemática, eu fiz matemática. Sempre. Era física, química e matemática. Eu estudei tudo que podia até o colegial, porque eu ia seguir para a área de exatas. Nunca fui normalista, nada. Até que no momento de fazer a inscrição para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, eu coloquei Química, que tem um curso excelente, depois tornou-se Unesco lá, e Letras. E eu, na dúvida, primeira, segunda opção, coloquei Letras em primeira opção, porque eu gostava de ler. E deixei Química balancear a equação, que era o que eu gostava, sempre me digo isso, adorava as aulas de Química. Né? E fui para Letras, porque eu gostava de ler. E aí a coisa ficou mais difícil. Por quê? Porque eu não sabia que era um curso de licenciatura, que eu estava me formando para ser professora. Só fui descobrir isso no final, porque o meu sonho nunca foi ser professora. Eu tinha um plano de que eu ia ser tradutora, intérprete, mas professora não. E, no fim, a profissionalização possível de novo para a mulher era o magistério. E assim, já que tinha o diploma, prestei concurso na rede pública estadual, me efetivei e passei a ser professora. O Jefferson está ouvindo aí, Jefferson? Você se lembra do Em Sobressaltos, que tem um pouco essa história, né? Que é um dos meus livros. Mas eu já era professora há muito tempo, aí que eu descobri que eu já era. Eu dava aula particular desde os 12 anos para ganhar dinheiro, né? O meu dinheiro. E eu dava aula particular que era com aquilo que eu aprendia no ginásio. E no ginásio nós aprendíamos inglês, francês, além de português. E eu dava aula de francês para os meus primos, que não conseguiam aprender lá. Quem estudou na nossa geração vai lembrar, no Gemogê, né, tinha o Bleu, o Rouge, e estudávamos ali, e eles tinham dificuldade. Meus primos viraram médicos, tá? E eu ensinava para eles. Eu fiquei ensinando, virei professora, e eles, não sabendo, mesmo com dificuldade em francês, fizeram suas carreiras para outro lugar. E aí eu já era professora particular, que dei aulas por muitos anos. Depois, fui embora. Só fazer uma pergunta. E ao longo da faculdade você continuou dando aula o tempo todo? Cursinho. Dei aula em cursinho pré-vestibular muito tempo, em Araraquara. Onde que era?
Jabuticabal, cidades vizinhas ali, onde tiver curso de madureza. Nossa, quanta aula em curso de madureza, quantos eu ajudei a diplomar, né? O antigo curso de madureza, que E aí, era a forma de ganhar dinheiro. e no final da faculdade, aí você já era professora da rede pública? Não, no Não? final da faculdade, eu não ia ser professora, vocês não esqueçam isso, hein? Eu não ia ser professora. Tudo isso foi, é o título do livro, e sobressaltos. Foi o que foi possível, foi acontecendo. Eu não ia ser professora. Eu ia cursar o mestrado em música, porque eu estudava música. Estudei por muito tempo, piano, aprendi, estudei. E na prova prática eu não fui aprovada na Unicamp. Era o início do mestrado em música. Bom, não é para mim mesmo, então eu vou agora escrever, fazer outras coisas. Desisti um pouco de mestrado e fui prestar concurso na rede pública para ter um salário fixo, que era ser funcionária pública. Prestei e fiquei. E aí eu prestei um mestrado em teoria literária e fui estudar. Eu cheguei sempre à seguinte conclusão que eu comentei com você aquele dia. Todas as minhas decisões erradas na minha vida, em termos de continuidade de carreira, tem a ver com o fato de que o meu pecado original era gostar de ler, e agora eu vou apresentar o outro, e de escrever, porque eu tenho meus poemas desde os 10, 12 anos, que eu gostava de registrar e escrever. E o preço que eu tinha que pagar por gostar de ler e escrever era ensinar a ler e escrever. Era mais ou menos assim na minha cabeça. Mas era pior do que isso. O mestrado em teoria literária me mostrou algo que foi um aprendizado importante. Porque eu gostava de ler e de escrever, eu não queria analisar a literatura. Eu não queria o discurso sobre a literatura. Porque, para mim, isso era uma forma de me distanciar das minhas paixões originais. Ler e escrever. Não analisar nem falar sobre. Deixa eu só fazer uma pergunta em cima disso. Você acha que aqueles estudiosos, aquelas pessoas que fazem estudo de teoria literária ou não precisa ser em teoria, mas o mestrado e doutorado em literatura, aquilo desencanta um pouco o leitor? Aquele mergulho, aquela dissecação do texto literário, ela desencanta um pouco o texto literário? Tem a ver com isso? Eu penso que são experiências muito pessoais, Rogério. Para mim, é desencantador. Mas eu faço muito bem, hein? Claro, claro. Nunca deixei de fazer e de fazer muito bem, não desprezo. E nem desprezo quem faça. Claro. Acho que o trabalho da crítica literária é fundamental. Então, às vezes eu tenho críticas a muito do que se faz na universidade, que não é crítica literária, mas é mero estudo que a pessoa se vê obrigada a fazer com temas repetitivos, autores repetitivos, né? Que não fazem avançar o conhecimento e não chegam à sociedade como deveria. Aqui eu vou recordar Antônio Cândido, né? A coragem de críticos literários fazerem crítica de fato, como ele dizia, como ele se formou, né, como crítico de jornal, e que possa de fato contribuir para isso. Não são exatamente os estudos acadêmicos que vão fazer isso avançar. Né? Sim. Eu não penso que seja ruim quem faça. Eu não quero uma opção. Não, claro. Eu também não acho, mesmo porque eu faço um pouco, não faço muito, mas eu faço um pouco. Mas eu já ouvi muitos professores dizendo isso, que o exercício acadêmico e também o exercício crítico desencantavam um pouco esses pesquisadores em relação ao texto literário. Já ouvi muita gente falando isso. É a sua impressão. E foi por isso que você foi para o caminho do ensino de língua e literatura. Quer dizer, ele é uma continuidade dessa história, é isso? Então, aí iniciei o mestrado e foi um ano muito importante para mim, porque era 1978, começava a se falar na distensão lenta e gradual do período da ditadura,
e estavam retornando do exílio grandes intelectuais. Alguns deles foram meus professores, o Modesto Caroni, comentei com você que líamos as traduções de Kafka no original dele, datilografado, né? Que ele passava para nós. Mesmo Roberto Schwartz, que foi professor daquele curso, que era um curso iniciado sob a direção do Instituto de Estudos da Linguagem, no Campo, iniciado com a direção do Antônio Campo, que foi para lá organizar essa pós-graduação. Uhum. Então, esse ano foi muito rico, estudei bastante, li bastante, aprendi bastante, conheci autores novos, mas quando chegou ao final do ano eu disse, eu sou professora e tinha iniciado aquele ano na periferia, na escola pública, no período noturno, na periferia da cidade de Americana. Eu tinha que ir dar aula toda noite para as crianças que naquela época de 10, 12 anos estudavam no período noturno. E tudo que eu queria, numa visão missionária mesmo, era fazer com que eles gostassem tanto de ler quanto eu gostava. Essa era a minha missão de professor. E os meninos dormiam, os meninos com tristeza. E eu pensei, bem, então, como é que eu vou juntar literatura e educação? Pensei na literatura infantil e juvenil, mas não havia, naquele momento histórico no IEL, quem se ocupasse desse tema ou considerasse nobre o suficiente para ser objeto de estudos acadêmicos. Exceto, estou sendo injusta, exceto a professora Suzy Sperber, com quem depois vim a trabalhar, e mesmo já vou lembrar o sobrenome, esqueci o nome, que era como a gente chama. Mas com alguns deles ainda dava para conversar, mas não era uma linha de estudo. Então eu resolvi abandonar e cuidar do magistério lá em Americana. E fazer o que eu nunca tinha feito na vida. Eu era professora e não era normalista, eu não cursei pedagogia, não sabia ser professora e queria ensinar as crianças a ler e a gostar de ler, a formar o gosto estético deles. E as crianças eram crianças paupérrimas. Uhum. Isso colocou um problema para mim, abandonei e fui ser professora. Até encontrar o caminho na Faculdade de Educação da Unicamp em 1980. E foi muito importante. Continuo falando? Estou falando tanto. Não, e é a partir daí que você inicia essa trajetória acadêmica que você construiu e que continua construindo até hoje. É a partir de 80 na Faculdade de Educação da Unicamp. Sempre foi, né? Sempre foi. Porque mesmo os estudos eram esses. Eu vou sempre me lembrar, Renata, um pouco, acho que tem uma pergunta sua que eu vou lembrar um pouco isso. Era uma angústia de tentar juntar o que tinha a ver a literatura com o contexto histórico e social, com as desigualdades sociais. Eu que queria tanto que meus alunos aprendessem a ler. E um primeiro achado lá naquele mestrado foi Adorno, os discursos sobre lírica e sociedade. Discursos sobre lírica e sociedade. A lírica social, a função social da lírica, começou a me abrir a reflexão, por quê? Porque eu só tinha um colega homem no curso de letras. Não vou declinar o nome dele, porque vai ficar gravado aí. Ele dizia de nós, mulheres, que éramos todas moçoiras, dizia o professor Jorge Cury, moçoiras casadoiras, e que nós estávamos ali apenas para esperar marido. Nunca nos levaram a sério, né, no curso de letras. Quando lá, nas discussões sobre lírica e sociedade, era uma perspectiva muito semelhante. Aquilo, naquele contexto, soava como alienação às moças casadoras e alienadas politicamente, que estavam pensando em literatura quando o país estava desmoronando, o país estava tentando se reconstruir, assim por eu não entendo que houvesse incompatibilidade. Ele buscava soluções fundamentadas, teoricamente, para pensar sobre isso. Por isso que este ensaio do Adorno, o discurso sobre lírica e sociedade, foi importante para me ajudar a pensar. Mas é que, na faculdade de educação, eu ia estudar educação. Mas o momento era importante, porque nós estamos
na década de 1980, a abertura política, a educação passou a ser uma bandeira de luta no processo de redemocratização do país. Então, eu entrei quase como militante da educação, militância política, então, por meio da educação. E foi um período muito fértil também. Uhum. Muito bom. E aí, agora, ó, veja, são já... o tempo corre aqui, né? Já passa das 7h30. Então, aí, eu queria pedir que você falasse... vou perguntar da seguinte maneira. Queria que você destacasse um aspecto desse seu trabalho ligado a ensino de língua e literatura, formação de leitores, a todo esse trabalho acadêmico. Eu queria que você destacasse um aspecto que você quisesse contar para nós, que tem a ver com a tua história, para a gente passar para o teu livro, para a gente passar para o Breviário Amoroso. Eu vou fazer a década de 80 para frente, porque aí a carreira acadêmica se iniciou com essa relação, literatura e educação. E toda a produção, tese, dissertação, foi em função desse tema. Me permite mostrar aqueles slides? Porque aí eu já mostro pelas capas dos livros, porque a gente já bate uma sequência aqui de décadas, pode ser? Por favor, eu acho que fica legal. Achou? Achei. Está aparecendo aí? Não, você precisa clicar, vai lá embaixo, Share Screen. É verdade. Aí vai aparecer uma janela. Perfeito. Nessa janela você... Isso, agora sim. É isso que eu quero mostrar. Então, com o cursor aqui, vocês veem? Sim, pode ir apontando pelo cursor, estamos vendo perfeitamente. Então, esse aqui é o mestrado, Leitura, Literatura e Escola, sobre a formação do gosto estético dos alunos. E analisei os livros de que eles mais gostavam, para mostrar como é que eram adaptações dos clássicos e como eles mereciam os clássicos. Então, eu analisei adaptações, livros da série Vagalume, e as adaptações principalmente do Don Quixote e do Daniel Defoe, do Robinson Crusoe. Uhum. E depois, esse é o mestrado, continuei dando aula, etc. O doutorado, essa aqui é a capa da 3ª edição, em sobressaltos. Então, eu já fui tematizar não as relações entre leitura e escola apenas, mas a formação do professor que ensina língua e literatura. Uhum. E aí saí da rede pública, fui para a universidade, organizei o trabalho na universidade com uma pesquisa que resultou, então, em ampliar do leitura, literatura, escola, formação de professores, a discussão sobre a alfabetização. Esse aqui é o resultado da tese de livre docência, os sentidos da alfabetização, é de 2000, ampliando para a perspectiva histórica. Deixa eu ver que eu estou com uma tela aqui que eu não estou achando. Esse de 2000. A partir daí, criamos um grupo de pesquisa, a Rosa é vice hoje do grupo, com essa temática geral, história do ensino de língua e literatura no Brasil, ficou sendo a minha temática, subdividida nesses temas todos. Pesquisa, como eu te disse, de fronteira. Se tem uma coisa que não pode-se dizer que é interdisciplinar, é essa temática que é um ganho para todos nós, eu acredito. Aqui são publicações reunindo por tema. Esse Diálogos Apócrifos são entrevistas que eu dei ao longo do tempo que se ensinava aos repórteres, aos jornalistas, e fui reunindo tudo aqui sobre os temas que me perguntavam. Esse que é o Entre a Literatura e o Ensino, que você mencionou, em que eu reúno os artigos de que publiquei entre 1988 até 2000, esse aqui é 2018, sobre esse tema. Esse aqui é uma reunião de artigos sobre métodos de alfabetização, que é o outro caminho aqui dessa proposta interdisciplinar. Aqui é uma síntese dos trabalhos do grupo de pesquisa sobre história dos meus orientandos, história do ensino de leitura e escrita. E esse aqui é o que ganhou o Jabuti em 2012, que é a história da alfabetização no Brasil. Aqui eu só paro para fazer um comentário, toda essa trajetória.
me obrigou, digamos assim, né, numa participação num debate nacional, a propor a criação da Associação Brasileira de Alfabetização. E a partir de um evento realizado em Marília, em 2010, a partir dali criamos a associação, e esse é o livro que organiza o campo da história da alfabetização no Brasil. Por meio da associação, então, de que tenho a honra de ser a presidente emérita hoje, a primeira presidente hoje é a presidente emérita, nós organizamos outros 2 livros aqui, Alfabetização e seus sentidos, e História do ensino de leitura e escrita, que foi finalista do Jabuti na categoria Educação 2015. São obras, vamos dizer, fundamentais. Então, 44 anos de magistério, dos 40, este ano, né, eu completo, oficial, de 1976 para cá, 44 anos de magistério, e o trabalho de pesquisa acadêmica voltado para pensar uma temática até então menor no âmbito não só da universidade, mas dos estudos acadêmicos em geral. Ok? Muito, muito bom, muito bom. Agora, paralelamente a essa carreira acadêmica e a esses 44 anos de professora, tem uma história literária que começou quer dizer, começou para o público tardiamente, mas pelo que nós conversamos, esse livro, que saiu pela Patuá no ano passado, eu vou primeiro te pedir, porque quando nós conversamos, você falou que tem uns 10 livros prontos aí, mais ou menos. Então, eu vou te pedir para contar um pouco, como escritora agora, da mesma maneira que eu te pedi para contar a sua história como leitora, vou te pedir para contar a história como escritora. Tem poemas, está aparecendo aí, né, na própria tela, poemas escritos entre 76 e 93. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que é a sua história de escrita, se você está escrevendo até hoje, falar um pouco desse livro. Eu, particularmente, eu já te disse que eu levei para os meus alunos, está todo anotado aqui, não sei se dá para ver, esse poema que é o Poética, que eu achei incrível. Achei o livro inteiro incrível, mas queria que você contasse um pouco a sua história como escritora, o que é escrever para você, como é que é a sua relação com a escrita poética, com a escrita de ficção, que eu também sei que você tem prosa, e um pouco a história desse livro especificamente. Não é paralelamente, não é, Ricardo? Paralelas são as linhas que só se encontram no infinito, ou seja, nunca. Não é paralelamente. Eu posso dizer que é simultaneamente, entrelaçadamente. Desculpe, não é uma correção antipática, não é disso. Não, imagina. Quer dizer que é justamente isso. Não é uma personalidade esgarçada, embora todas nós estejamos, que um dia faz uma coisa, outro dia faz uma coisa, e à noite clandestina vai lá para os prazeres, né, noturnos. Não. Como é que posso dizer que essas coisas estiveram sempre juntas? Eu tenho meus diários, guardo em manuscritos aqui nos caderninhos desde 10, 11 anos, e ali eu já escrevia os poemas e anotava aqueles que eu lia. Então, escrever era o espaço de solidão que eu tinha para estar comigo naquele espaço. Então, posso dizer, meus primeiros poemas, assim, registrados, não tem valor nenhum, né, no caderninho. Até porque eu vou contar um outro episódio pitoresco. Uma família grande, um quarto só para as 3 irmãs, não havia privacidade. E eu tinha que escrever meu diário sem que elas pudessem ler e saber dos meus segredos. Eu escrevia em inglês, meu diário é todo em inglês, meus diários de jovem, porque ninguém poderia ler aquilo. Então, os primeiros poemas também, lá do meu jeito, de inglês, que eles eram, porque eu sabia que as minhas irmãs ou minha mãe não saberiam. Então, é uma forma de escrever sempre. Estava sempre presente. E nunca escrevi, isso é uma coisa meio, eu não sei se não sei chamar de falsa modéstia ou não. Era mais importante para mim escrever do que ser lida. Ao contrário, ser lida seria ser denunciada. Eu precisava ter o meu segredo.
por isso o poema foi a forma mais adequada, pela concisão, pela possibilidade de não ter que explicar, né? Pela possibilidade de ser substantiva, vamos dizer, numa linguagem cifrada para mim. Foi uma forma de, vamos dizer, sobreviver entre os meus autores, meus livros preferidos, e as coisas que eu escrevia. E depois, com os meus discos, né? E são conquistas que a gente vai ganhar dinheiro e vai conseguindo ter. Até o momento em que eu, como um dos primeiros, juntei dinheiro como professor e comprei, vocês não sabem o que, o sonho de todo escritor. Uma escrivaninha e uma máquina de escrever. Vocês sabem o que isso significa? Uma maquininha, eu, salvo engano, ela era Verdinha, Olivetti ou Hamilton. Que depois... Eu tinha essa. É? Eu tinha exatamente essa. Essa. Nossa, que luxo! E era a possibilidade de estar primeiro manuscrito, depois datilografando. Até fiz serviço de datilografia para fora há muito tempo, porque isso rendia dinheiro também. Mas eram atividades juntas, foi o tempo todo. Nunca pensei em publicar. Por que eu nunca pensei em publicar? Porque eram coisas para mim. Até que as urgências da vida começaram a me obrigar a pensar que eu podia morrer e ninguém ia saber que isso existia. E aí, por isso eu chamo de livro de estreia com muito orgulho. Esse livro aqui é um livro de estreia, com poemas escritos nesse período que está apontado. Mas ele não é estreia no sentido de que comecei a escrever agora, né? Ele é uma forma de dar, nem sei. Falei para você, né, Rogério, na sua entrevista. Não sei o que significa. É o poema poética. Como é que é? Posso ler? Por favor. Os amigos aí? Não sei se é poesia ou víscera, isso. A mim não me foi dado inventar. Meu ofício é recolher o óbvio, dar-lhe casa e comida e com ele me deitar. Eu não sei se é poesia ou víscera isso que mostro. Sei apenas que do lado de dentro alguma coisa cresce e remexe como lava no vulcão. Eu simplesmente cedo ao impulso de parir palavras, apará-las em trapos de papel e soltá-las na vida com um sopro de alívio. Eu não sei se fecundarão outros sentidos em quem acolher sua bastardia. Basta saber-me livre do peso da vida para oferecer em cada esquina um corpo suscetível às aventuras de um novo ciclo. Então, escrever é uma necessidade. Todos os outros que você comentou são, então, atos de coragem pessoal. Minha contribuição para a academia, entendo que está dada e continua mudando. Tem 3 livros acadêmicos que serão publicados neste ano, então não deixei artigos, não deixei de fazer nada disso. Mas é um investimento agora nessa parte. Então, estou reunindo poemas escritos, quando eu falei alguns livros, é porque eu estou reunindo aqueles que eu já tinha e escrevendo outros. Que se tudo der certo, será uma trilogia. Então, eu queria perguntar isso. Você foi escrevendo esses poemas ao longo desses anos todos? Ou tinha um projeto? Porque, assim, toda vez que algum escritor me diz, olha, eu não queria que os meus textos fossem publicados, eu sempre suspeito um pouco disso. Eu sempre falo, não, mas todo mundo que escreve, no fundo, mesmo que tenha um leitor imaginário, mesmo que, claro, as pessoas podem não imaginar publicar o livro propriamente dito, mas sempre tem um leitor imaginário, claro, a gente sabe disso. Mas tinha um projeto ou esses poemas foram sendo escritos? Porque eu vou dizer a minha impressão como leitor do Breviário Amoroso. Eu achei um livro muito coerente. Não me parece um livro de poesias recolhidas. Assim, ele parece ter um projeto, mas está me dizendo que você foi escrevendo sem ter um projeto de livro. Aí, quando você chegou, você recolheu esses aqui, apresentou para o Eduardo e disse, eu gostaria de publicar este livro. Como é que foi isso? Foi, o caminho até o Eduardo foi esse. E, curiosamente, o Eduardo está aí, eu o convidei, esse livro
Veja como a vida, o tempo na vida, né? A primeira vez que eu organizei os livros, nunca ninguém tinha lido. Mas eu organizei e dei para um amigo, que eu acho que ele está na sala, seria muito legal. Um amigo que foi meu aluno da área de letras. Querido, querido, querido. Então, não vou nomeá-lo, porque ele não está aqui. Mas eu reuni, em 2014, eu mandei para o Eduardo por e-mail. Depois de um tempo, eu falando, mas parece que o Eduardo não respondeu. O Eduardo não respondeu. Eu me dei conta, em 2018, que esse livro tinha ficado na caixa de e-mail por 4 anos. Depois ele se justificou, ele teve um problema pessoal, não abriu. Então, para você ver que eu não tinha pressa. A coisa aí, assim, vai acontecer um dia. E aí um dia eu falei, Eduardo, você recebeu? Ele falou, não. Então eu vou mandar de novo. 2, 3 dias ele leu e falou, ok, vamos publicar. Então era uma coisa assim que é o tempo, era o momento que era aqui. Projeto, eu posso dizer para você que eu tenha tido um projeto. Eu acho que eles têm uma organicidade, têm uma unidade, menos por serem um projeto projetado ou planejado previamente, desculpa a redundância, mas com um projeto de quem é que fala nesses poemas, desse eu feminino, vamos dizer assim. E já digo, me perguntaram várias vezes por que Beatriz, né? Quem é Soror Beatriz? Quem é primeiro? Beatriz. É um conjunto de influências, eu não sei falar sobre elas. Depois até podemos conversar, posso pensar junto. Escrevi um texto recentemente que me solicitaram, aquele que eu mandei para você. Qual que era o título mesmo? Eu até anotei aqui para eu não esquecer. Maria, deixa eu só te pedir um favor. Posso interromper o compartilhamento da sua tela? Posso? Pode, eu só vou ler aqui que eu não tenho. Profana Comédia, uma autobiografia não autorizada, eu não me lembro do título, que foi um capítulo de um livro que um professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul solicitou a mim, a outros, a Rosa também está lá, né, Rosa? Que é a trajetória das mulheres que fizeram a história da educação, são 3 volumes. E nesse texto eu narro essa trajetória a partir de um fio, que é a Beatriz. A Beatriz não é só a Beatriz poética, é a Beatriz do Dante. Então, é aquela que vai me levar ao paraíso. E o meu paraíso, a graça divina, é a literatura. Então, eu passo por todos os meus Virgílios, a razão humana, do inferno para o purgatório, esperando estar nos braços da Beatriz. Então, para mim, simboliza muito esse nome, Beatriz. Né? A graça divina, a musa inspiradora. Então, esse é um dos motivos de ser Beatriz. Mas Beatriz é o nome que me acompanha sempre. Desde que eu assumi o eu feminino, preciso contar uma coisa aqui, os meus primeiros textos literários, eu não poderia nunca publicá-los em vida, na minha cabeça, porque eles eram textos de altíssima confissão, eu ficaria exposta. E eu tinha um pseudônimo masculino, era ótimo. Que era Marcos qual? Martins. Como? Marcos Martins. Os primeiros contos que eu escrevi eram todos do Marcos Martins, porque imagine que eu iria me expor dessa maneira. Até assumir não só o eu feminino dos poemas, mas assumir a autoria feminina deles. Então, um pouco, o projeto é quase que se fez e não se fez. Tem um segundo livro que está para sair também pela Patois, que o título é Cancioneiro da Espera. Que é um belo título. Ah, que bom! Aí, Renata. Que um dia eu contei para a Renata, falei, você não contou até hoje, o que você achou do título? Ela não leu os poemas, mas era o título. Que são justamente inspirados, são estudos musicais, né? Música e poesia. E um deles é muito desta Semana Santa, um estudo em Dó maior, que é paixão, né? Relativo à paixão de Cristo. Então, eram poemas escritos
Paisagem Dalma, da minha juventude. Alguns. Outros reelaborados posteriormente. Cancioneiro da Estela. E um outro que eu não vou conseguir publicar por enquanto, que é Rapsódia Brasileira. Houve um impasse ali com são poemas que eu escrevi em 1978 sobre fotos, uma sequência de fotos que foi o conjunto Fotos, Poemas, que ganhou um prêmio da editora brasiliense Fotótica em 1978, o prêmio Cena Brasileira. E eu gostaria de publicar a sequência de poemas, mas precisaria ser com as fotos, acho que é legal, mas por enquanto não tenho autorização do fotógrafo, que não fui eu. São antigos, agora tem os novos. Ah, sim, então vamos... E tem prosa também, né? Tudo isso é poesia. Esses são poesia. Tem um de contos. Eu não posso colocar nem o título agora, porque ele está sendo avaliado num concurso. Pode ser que nesta sala aqui eu tenha jurados, então, por razões de ordem ética, para evitar conflitos de interesse, eu nem menciono. Tá certo? bom. O outro, o Sora Beatriz, vai para o Jabuti, né? Pode ficar tranquilo, para Oceanos aí já está público, mas o outro é inédito, então não posso dizer. Que é um livro de contos, escritos entre, não sei, mas até 2012. E o 2012 também nem sei. E um livro de poesias, o segundo da trilogia, até chegar ao terceiro. Esse de poesia já está na fase final, espero concluir rapidamente. Não paralelamente, simultaneamente. Ocupa Maravilha. o tempo do afeto, o tempo do amor na vida, e ocupa com a literatura. Maravilha. Muito bom. Acho que é um momento da gente começar a abrir para perguntas das pessoas que estão presentes na sala. Já temos, inclusive, no chat, a Anabelle. Anabelle, eu vou liberar o seu microfone para você fazer, se você quiser, eu vou liberar o microfone para você fazer a pergunta verbalmente mesmo. Pode fazer, seu microfone. Posso Rogério, eu quero, se você me deixar, eu quero fazer a última pergunta para a Maria, porque eu preparei uma deixa para ela, mas tem que ser a última. A última da noite, você quer dizer? A última da noite, porque eu passei o dia pensando em como pegar ela, porque na área de literatura não dá para derrubar, porque ela é fera. Mas eu tenho uma ideia aqui para deixar a Maria desavisada. A última da noite é sua. Diga, Maria, diga. Só quero fazer uma observação. Eu gostaria de receber as perguntas mais difíceis. Pronto. Não me tratem como café com leite, viu, gente? Perguntas dificílimas, aquelas do tipo desafio, né, para poder responder, tá? Mas eu respondo as fáceis também, mas não se preocupe. Eu quero aprontar com você. Oi? Vamos lá. O João vai ser o último, então. Anabelle. Oi, Pode tudo falar. bem? Tudo. Olha, eu queria, primeiro registrar aqui meu encanto com essa trajetória de vida profícua, cheia de escrita, cheia de vida da professora Maria. Estou aqui babando, gostaria de ter sido sua aluna, professora. Muito bem. Bom, professora, eu fiz lá no chat 3 provocações, assim, enquanto a senhora estava falando, coisas que me vieram à cabeça, assim como a senhora, também sou formadora de professores, aqui na UFRJ, e também, enfim, trabalho com a licenciatura em letras, português e literaturas, formando professores. A primeira questão que me veio foi quando a senhora apresentou os 3 últimos livros, os 3 últimos trabalhos do seu grupo de pesquisa sobre alfabetização, mais especificamente, que é algo que me toca, porque eu tenho uma filha de 9 anos ainda em tempo de alfabetização, ela está chegando agora ao terceiro ciclo da alfabetização.
E tem um projeto de extensão chamado Alfa Letra Feto, aqui na UFRJ, muito, né, que me dá muita alegria. Eu queria saber se nesses trabalhos a senhora e o seu grupo pensam e repensam o PNAEC, né, o Programa Nacional de Alfabetização, o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, né? E quais são os contributos críticos, né, desse grupo e dessas discussões aí nesses últimos 3 trabalhos de vocês. Essa seria uma provocação, só para a senhora falar um pouquinho, né, como é que andam essas pesquisas, acho que isso é importante. Num outro momento da sua fala, a senhora, quer dizer, na verdade não foi a sua fala especificamente, mas a senhora respondeu muito bem a isso, foi provocada pelo debatedor, né? Quer dizer, existe uma contenda, entre aspas, entre acadêmicos das instituições literárias, né, e vamos aproveitar que tem aqui um monte de escritores ilustres na sala, e os acadêmicos da universidade. Quer dizer, até que ponto a gente acaba se bicando por causa das teorias literárias e do prazer de escrever, né, que é inigualável. Quer dizer, o escritor seria uma espécie de demiurgo, né, e nós, críticos literários, os pobres coitados que não sabem fazer outra coisa a não ser ler e fazer crítica. E uma terceira provocação, e aí essa minha é a mais cara, eu gostaria muito de ouvir a senhora, sobre o atual processo, quer dizer, o atual panorama da leitura escolarizada, né? Para a gente que trabalha com formação de professores. Eu sei que há uma preocupação dos pesquisadores com relação a isso ainda, né? Ainda se preocupa muito com esse tema, né? A leitura escolarizada. Mas será que lá na ponta, né? Lá na escola, no chão da escola, onde tem um professor que não necessariamente é pesquisador, mas que é o formador de fato dos novos leitores, será que lá não está acontecendo alguma coisa de novo, alguma coisa de vida, alguma coisa, quer dizer, lá não está se escrevendo uma nova história da leituração, né, na escola, né? A gente critica tanto esse processo da leitura escolarizada, a leitura literária na escola, mas será que lá não está acontecendo alguma coisa diferente? E eu digo isso assim com a maior humildade, porque batendo palma para o professor de educação básica. Porque, por exemplo, a minha filha chegou aqui no início do ano com a proposta de leitura da escola pública onde ela estuda, né? E eles vão ler Bell Hooks, né? Meu Crespo é de Rainha, assim que acabar a pandemia. Então, quer dizer, eu acho que tem alguma coisa nova acontecendo. O que a senhora acha disso? Como é que a senhora vê esse painel, esse panorama? E agradeço de coração a sua generosidade de compartilhar com a gente todas essas belezuras da leituração. Obrigada. Muito obrigada, Bel. Posso responder, Rogério? Por favor. Muito obrigada, Bel. Conheci a Belle pelo Facebook, as amigas de redes sociais. Foi um prazer conhecer. Eu vou rapidamente aqui responder. Sobre o PNAEC, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que é uma proposta para que as crianças se alfabetizem até o 3º ano. Esse foi um programa do governo anterior, interrompido, em alguma parte continuado pelo golpista Temer, desculpa, está sendo gravado pelo presidente Temer. Você está gravando, né, Rogério? Sim, estou. Você pediu para eu lembrar, esqueci. Pois é, eu juro que eu não comecei assim no exato instante, mas está gravando há um bom tempo. E depois ele vem sendo substituído por políticas diferentes até essa coisa esdrúxula aí do atual governo, aí, desgoverno. Né? Políticas públicas para a alfabetização, eu costumo dizer quando me perguntam, são sempre bem-vindas, desde que haja investimento público e que haja a possibilidade de chegarem às escolas algo que ajude o professor e as crianças a aprender a ler e escrever. Eu não sou ardorosa defensora de nenhum, não era, daqueles programas. Beli, outra hora eu te passo a referência de um artigo que eu escrevi em 2013, até o início do PNAEC, analisando todas as políticas públicas para a alfabetização, desde a declaração do João Thier, não, desde a declaração dos direitos humanos e as políticas da ONU e da Unesco para a alfabetização, até o PNAEC. Não cheguei ao PNAEC, eu analiso em textos posteriores e depois a atual Política Nacional de Alfabetização, eu analiso num texto do ano passado, que é o Brasil 2091, né?
não sei se você chega a conhecer, que é sobre a Política Nacional de Alfabetização. Eu abordo historicamente, eu não trabalho exatamente com pesquisas que tratem de recomendar ou não, mas faço uma análise crítica do ponto de vista histórico dessas políticas. O PNAC pode não atrapalhar. Não sei se ele ajuda, ou pode ser qualquer coisa que ajude o professor ajuda. Não estou sendo lisa, não, mas é porque eu não me posiciono sobre essas políticas públicas. Agora eu vou para a tua última pergunta. Porque quem faz as políticas públicas acontecer não são os decretos, não é a legislação, não é a vontade do legislador, não são os cursos de formação. Embora tudo isso tenha parte. Quem faz é o professor na sala de aula. E convenhamos, professor, infelizmente, nas condições atuais do país, não é leitor. E quando eu digo isso, não é que ele não é leitor, ele lê o tempo todo. Mas ele lê e escreve aquilo que está ao seu redor para dar conta do seu dia de trabalho. O professor que não, por exemplo, que não é leitor de literatura, e veja que não adjetivei, hein? Que não é leitor de literatura, substantivamente literatura, como pode ensinar alguém a ler, no sentido de gostar de ler? Porque senão é sim a leitura escolarizada, agora no sentido pejorativo. Que a leitura vai à escola, ótimo, é isso, fiz isso a minha vida inteira, lutei por isso, continuo lutando por isso. Sou professora de um curso de pedagogia e a disciplina que eu ministro é Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino, Língua Portuguesa e Literatura Infantil. Passo o tempo todo lendo textos literários da mais alta qualidade para as minhas alunas. Coisas que elas nunca viram na vida e sozinhas talvez nunca chegassem até esses textos. Por quê? Porque o professor acaba se envolvendo com uma boa intenção, que é descer ao nível das crianças para cativá-las, só que ele esquece de voltar para cima, né? Então, um professor adulto que adora ler literatura infantil, nada contra, mas ele é um adulto. E para ele não vai ler nada. Então, é um problema endêmico no país, que é a formação do professor, mas não para ensinar a ler, para ser leitor. Porque não é um problema só dele, é um problema da sociedade brasileira. Esse uso utilitário, esse uso pragmático da leitura para fins utilitaristas, para fins pragmáticos. Né? A ideia de que não serve um trecho do Calvino que eu compartilhei no Facebook um dia desses. Para que ela serve? Para nada. E ele ainda cita o caso do Sócrates, que enquanto preparavam a cicuta, ele estava aprendendo a tocar a flauta, uma área na flauta, e perguntava, mas você vai morrer? Para que você está aprendendo a tocar? Olha, para aprender a tocar essa área antes de morrer. É uma função nada pragmática para aquilo que é uma necessidade humana, que é a literatura. Terceira pergunta sua, segunda, acadêmicos literários, acadêmicos universitários ou não. Bom, a academia, num conjunto, posso dizer, une muito desse estudo sistemático, dessa preocupação sistemática. Eu não acho que haja uma incompatibilidade entre um e outro, porque se não temos, como eu disse, uma crítica literária como tínhamos, o rodapé, né? A crítica de rodapé de jornal, por exemplo, nós não temos mais, temos poucos que são um outro lugar, é o lugar da crítica para o mercado, não. É um outro lugar, né, João, da cadeia produtiva do livro, porque aquele que diz sobre o livro, ele também está fazendo a propaganda do livro. Não obrigatoriamente para vender, obviamente, mas porque participa desse circuito. Outra hora eu falo, mas eu estou doida para falar sobre essa categoria do Jabuti, porque vamos pensar essa categoria romance literário, romance de entretenimento. Não, porque vamos falar, fala. Como é que essa é uma instância deliberativa sobre conceitos como leitura e literatura? Uhum. Não são apenas os catálogos das editoras, não é apenas
Porque isso chega na ponta para o professor na sala de aula, chega um catálogo. Isso aqui é literatura infantil, para a idade até os 3 anos, eu recomendo esse, dos 3 aos 6, aquele, porque está na fase do essa etapização, essa seriação da leitura é mais um dos quesitos que o professor utiliza lá, mas que precede o professor. Onde é feito isso? Como é que essas instâncias deliberativas e executivas, em certo sentido, são aquelas que levam o professor lá na ponta a executar. Aqui eu estou usando um conceito de uma socióloga da literatura francesa, France Beignet, um estudo clássico da década de 1970, L'écriture et le texte. Acho que ele não foi traduzido no Brasil. Que era justamente a necessidade de pensar como é que se estabelecem conceitos e quais são essas instâncias. Lá na década de 70, a discussão sobre o mercado estava presente, mas não forte como ela está aqui. Mas, de qualquer maneira, tanto a academia quanto a academia universitária acadêmica, quanto a academia lugar, que reúne aqueles que escrevem, também são responsáveis por determinar conceitos, que são conceitos operativos que vão interferir em toda a cadeia produtiva do livro, da leitura e também da formação de leitura. Legal. Quem mais queria? Eu estou vendo aqui a Cris de mão levantada. O Ricardo também quer falar? Oi, diga. Não, é só para lembrar a professora da última provocação, que era exatamente sobre formação de professores. Eu não sei se ela acabou se esquecendo, mas tudo bem. Fica para o final, sem problema. Não, Beli, só vou dar uma dica para você. É o meu próximo livro. O título dele eu tenho vários, você tem que ler o Em Sobressaltos, né, Jefferson? O Jefferson é um grande interlocutor desse livro. O Em Sobressaltos, Formação de Professora, que é narrado sob a forma de epopeia para que forma e conteúdo estejam, vamos dizer, compatíveis com o perfil, com a reflexão sobre a professora de língua e literatura, que não deve falar sobre a leitura e a leitura da literatura, mas deve ser ela mesma aquela que vive e faz a leitura e literatura. Então, o que eu estou dizendo para você não é algo assim, sem sentido, é a minha trajetória. Mas o próximo livro, então, o título é Receita de Ambrosia, que é um poema que está lá no Em Sobressaltos. É uma peça didática, que é mais ou menos isso, que é a aula de quem ensina a ensinar a ler e escrever, por meio da literatura. Fantástico, professora. Está no prelo, vai sair em e-book pela editora Unesco. Ótimo, obrigada. Obrigado, Anabelle. Obrigada, gente. Cristiane, pode falar. Já te dou a palavra, Ricardo e Papa, que querem falar. Olá, boa noite. Boa noite, Maria. Primeiro eu queria dizer que eu estou aqui encantada, né, em conhecer o seu trabalho. Eu fiquei assim bem... eu estou me sentindo assim, provocada, assim, de uma certa maneira. A minha formação universitária era na área da saúde mental. Eu sou formada em psicologia, né? E agora, por um desvio, eu estou trabalhando com livros, né? E aí, no decorrer aí, vários momentos aí da sua fala, eu comecei a recordar de alguns momentos, assim, dentro do meu processo de formação, e um deles, quando eu estava na faculdade ainda, eu estava na parte de estágio, né? Eu tinha que fazer estágio na faculdade, e a minha opção foi por fazer estágio com crianças, né? Então, é psicologia clínica voltada para criança. E na prática clínica, a criança que eu fazia atendimento, eu tinha muita dificuldade ali para estar me relacionando com ela ali dentro da sala de atendimento. E a minha supervisora pediu para mim, em um determinado momento, ela me deu a seguinte orientação: leia uma história para ela. Vai lá, pegue, né? Escolha uma história e leva a história e leia para ela. E eu fiz isso, escolhi a história, né? E li para essa criança. E aí eu tive, a partir desse momento, uma abertura lá dentro do universo dela, né? O universo mental dela, a gente
conseguiu ter um diálogo ali dentro da sala de atendimento. E aí, ouvindo lá foi uma grande experiência para mim, ver essa coisa do como que a história pode fazer a ligação entre duas pessoas, né? E anos mais tarde, eu acabei depois abandonando, hoje eu não estou mais na área clínica, né? Mas isso continuou refletindo na minha cabeça essa questão, né? Até que ponto as histórias, até que ponto a literatura ela pode ajudar na questão da saúde, né? Da saúde mental, pensando na questão da saúde mental. E quando você diz lá no comecinho da sua fala, né, que você como professora encontrou toda uma dificuldade para levar para as crianças em sala de aula esse amor, essa paixão que você traz, né, que você deixa refletir bem legal, pelo menos para mim, né, soa assim bem legal, e você teve essa dificuldade em levar isso para as crianças dentro da sala de aula, eu pensei assim, ops, né, como será que é isso, né? Teve depois, né, no decorrer da sua história, você conseguiu chegar a uma resposta em relação a isso? Ficou assim, essa pergunta assim para mim, se ficou, eu gostaria que você dissesse como, né, como que isso pode ser feito. E aí a minha provocação, então, né, porque ficou para mim no decorrer desses anos, é uma provocação para mim, e eu queria dividir isso com você, então, né, tem como ser feita essa ponte entre literatura e saúde mental? Acho que é isso. Obrigada, Cristiane, uma bela experiência a sua. Como a literatura pode ajudar, não a curar, porque esse não é o objetivo dela, mas ela pode estabelecer um diálogo por meio de relações simbólicas, que mesmo a relação simbólica da linguagem não permite, né? Como é que você acessa o outro e pode acessá-lo assim como leiga na área de psicologia? Acessá-lo pelo afeto. Não é uma coisa linda? E o afeto é acessado pelo afeto por meio daquilo que é uma relação afetiva por excelência, que é o texto literário que os personagens se constroem, né, pelo seu autor, a partir da realidade como talvez gostaria que ela fosse, ou não. Né? Isso me faz lembrar que me permite aqui uma reflexão pessoal, não como doente mental e nem uma relação com o terapeuta. Ao contrário, como é que os livros que nos marcam, as histórias que nos marcam, quando eu penso aquilo que eu contei da biblioteca, mas eu podia contar vários outros, e mesmo na música, como é que eu conheci determinado compositor e me apaixonei por ele, como é que eu conheci determinado livro? Porque a via de acesso foram os afetos. São relações extremamente afetivas, aquelas por meio das quais, isoladamente, solitariamente ou não, seja com o autor imaginário ou com a pessoa que nos apresenta, elas são decisivas para que a gente possa acessar esse lugar. Talvez nesse sentido, a literatura. É o uso da literatura, e é um uso muito frequente. Uso não estou falando no sentido pejorativo. A literatura pode servir para isso? Claro que pode. Ela pode servir para ajudar pessoas a participar dessa relação, desse universo simbólico, de formas que não conseguiriam por outro meio. Agora, não é apenas essa e nem só essa a função, porque ela tem também uma função de gratuidade. Eu leio por ler, por prazer de ler. Mas como se atinge esse prazer de ler com essa função, vamos dizer, a função do teórico? O linguista francês definia como a fruição do texto, né? O prazer do texto, foi traduzido aqui como prazer do texto em português. Como chegar a esse lugar do leitor que ocupa? Isso é uma coisa. A outra é essa função que você coloca, perfeitamente, é pertinente, porque é a relação afetiva que você consegue estabelecer por meio da arte, né? Como é que você acessa a psique do outro por meio da literatura, ou seja, da fantasia. Não daquilo que é, daquilo que poderia ser ou poderia ter sido, né? Que é a beleza.
Se eu encontrei solução para isso, não. Até hoje, eu termino as minhas aulas muito resiliente, muito cheia de esperança, mas eu termino as minhas aulas rouca, do sentido literal ou não. Às vezes eu me acho mais louca. Porque eu passo o tempo todo tentando convencer aquelas moças e moços de que é importante ler, e ao final eu não sei se eles ouviram muita coisa e se eles leram muita coisa. Então, não está nas nossas mãos, não temos controle sobre isso. Se o outro não se deixa afetar, nada vai acontecer. Aí é só um processo burocrático de dizer eu li, eu gostei, eu não gostei. Nós fazemos a nossa parte. Isso. Exatamente. Muito obrigada, tá? Obrigada a você. Obrigado. Ricardo, palavra sua, daqui a pouco. O próximo é o Papa. Legal. Você, enquanto escritora, você falou de livros de poesia, você é poeta, você é também contista. Eu tenho uma discussão, já venho há longo tempo com um amigo, Marçal Aquino, que é de Amparo, que escreveu um romance que eu adoro, né? Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Eu acho um romance fantástico. E o Marçal, ele diz, o poeta já nasce poeta e só escreve poesia, né? Eu discordo, obviamente, disso, porque eu também escrevo poesia, eu escrevo crônica, estou escrevendo romance. Você se considera mais o quê? Mais poeta? Não se preocupa muito com essa classificação? Como você se vê como escritora, se predominantemente? Lindo, Ricardo. Obrigada. Uma bela pergunta. Você terminou? Oi? Terminou? Terminei. Não sei se tivesse interrompido. Sou poeta. Ah, meu Deus. Vou me lembrar, é um poema inédito. Silogismo inconveniente. Todo homem é mortal. Eu sou mulher e poeta. Logo, eu sou imortal. É um poema inédito. Esse deve estar num dos próximos livros. Quer dizer, você é uma poeta que também escreve contos. Não é, eu não posso nem chamar de contos. Talvez seja prosa poética. É que a dinâmica e o ritmo não é exatamente o do poema. Talvez sejam poemas. Eu tenho poemas extensos. Extensos que são poemas narrativos. Eu não vou nem classificar como contos. Mas é que o meu lugar, esse lugar de fronteira, trabalhar na academia, que me exige artigos acadêmicos, e eu estava dizendo também, né, Rogério, outro dia, eu sou, João, libérrima em relação à escrita acadêmica, inclusive. Só escrevo o que eu quero e do jeito que eu quero. Então, essa é uma plasticidade que a gente vai adquirindo por causa não de uma questão de birra ou de me opor à academia. E quando eu trabalho em áreas de fronteira, eu acho que isso é um ganho, e minha formação é de fronteira, né? Eu fico muito à vontade, por exemplo, de trabalhar com a forma ensaio, que é uma forma predominantemente narrativa, especulativa, mas de que eu gosto muito. Meus pares, desculpem, viu, colegas da universidade, nem sempre compreendem. Por exemplo, certa vez eu escrevi um ensaio para uma grande revista de projeção nacional e passou por 2 pareceristas. Um parecerista disse: como reunir 120 anos de história em 20 páginas? Está faltando fundamentação, está faltando isso. Aí a outra parecerista, muito experiente, depois eu descobri quem era, adorei. Ela disse: escrever ensaio é algo para poucos. Ensaio é obra de maturidade. Portanto, tem que ter uma capacidade de síntese que faça prescindir de qualquer outro detalhe. E o artigo foi publicado. E até hoje ele é lido, eu gosto muito dele. Publicado com o artigo. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que pôr um rodapé
Explicando. Isso é um ensaio. Nota, ensaio é uma forma livre para poder convencer de que cabe na academia. Então, eu trabalho com diferentes, eu vou chamar, não gosto de usar gêneros, mas tipos de texto conforme a finalidade, que eu considero que isso é uma questão de coerência, dependendo do assunto. No caso da poesia, essa plasticidade ou essa, eu vou chamar uma facilidade de me movimentar nos diferentes gêneros, até me abre espaço para escrever, quem sabe, um romance, mas eu nunca tive vontade de escrever um romance. É o fôlego, que é o fôlego do poema, né, do princípio. Mas eu não me oponho, não, a escrever quaisquer outros. Maravilha. Só para dizer uma coisa para você, eu tenho um livro impublicável no Brasil. Sobre? Impublicável no Brasil. Eu contei para você, Rogério. Porque ele é uma coisa minha. E o Rogério estava dizendo, a gente escreve para outro, é verdade. O outro pode ser a gente mesmo, como quem joga bilhetes nas garrafas ao mar. Quem sabe um dia eu encontro e olhe, veja lá o que eu pensava. Os poemas são escritos cada um no idioma estrangeiro. Então, jamais vou publicar aquilo no Brasil. Eu posso, quando muito, ter um em italiano, um em francês, um em alemão, um em inglês, e dizer, aquilo é para mim. É um exercício meu, é uma delícia. Cada vez que eu posso, né? Mas isso não são escolhas muito deliberadas, é como a vida e a emoção pedem, né? Que bom, que bom. Legal. Obrigado. Obrigado, viu? Eu que agradeço, querido. Uma honra ter sido entrevistado aqui. Obrigado, Ramos Filho. Muito obrigado. Rodrigo Papa, pode falar. Boa noite a todos. Enfim, adorei aí a palestra, né, da professora Maria e gostei especialmente, claro, vou comprar o livro, quero conhecer esse livro de poesias, né? E gostei especialmente da capa, achei maravilhosa. Enfim, não sei como é que a primeira pergunta seria como você escolheu essa capa, enfim, como que surgiu assim a arte, né, da capa desse livro. Eu adorei. E, bom, e aí perguntando mais da questão de fundo, né, de conteúdo, eu vi que a senhora mencionou o Drummond, e eu pergunto, enfim, dos autores clássicos ou dos poetas clássicos brasileiros, né, eu, enfim, fazendo um recorte aí, falando de Brasil, quais são os poetas que mais te influenciaram, que fizeram, enfim, influenciaram na sua escrita, né, nos seus poemas, e principalmente a pergunta dos mais recentes, o que a senhora leu, assim, nos últimos aí 15 anos do que foi publicado na poesia brasileira. Eu tenho uma curiosidade de saber a sua opinião, o que a senhora destacaria aí do que foi publicado nesses últimos anos da poesia brasileira que mais te agradou, que te influenciou. Muito obrigada, Papa. Posso chamá-lo assim? Claro. É um prazer estar conversando com você e agradeço pelas perguntas. Sobre a capa do livro, o projeto não é meu, não. Eu nem proporia. É do Rodrigo Sommer para Patuá. Eu só palpitei uma coisa ou outra quando a arte me foi enviada. E a imagem, sobre a imagem que o artista escolheu aqui, foi para representar uma parte de um poema que está no colofão. O poema é mais ou menos assim: as palavras são a poltrona onde me recosto à luz do abajur. Descer a vida ponto por ponto. Um dia eu vou publicar, esse poema não está publicado, mas tem uns versos dele aqui no colofão que é o seguinte: as palavras são a poltrona onde me recosto à luz do abajur, para resistir em tempos de trevas, para celebrar em tempos de paz. E é desses versos que ele extraiu a arte aqui, a imagem. Eu também gostei muito, em particular do conjunto, né? Muito agradável. Poetas preferidos, como eu disse para você, eu fui uma autodidata, né, em termos de leitura, o que me caía às mãos. Então, eu li de tudo. Sabe o que você me fez lembrar? Naquela fase da adolescência, até, como é que ele se chamava? Eu não vou lembrar. O que a gente chamava da literatura trivial na época.
Mas também li Drummond, Vinícius de Moraes, como jovem, Vinícius de Moraes, anotava, sabia decor, e até hoje todos os sonetos, né, do Vinícius de Moraes, sonetos de amor, principalmente. E depois, com o tempo, fui lendo, em particular, As Minhas Mulheres. Fui uma leitora de poesia feminina, vamos dizer assim. E as primeiras eram também da biblioteca, mas também eram livros recém-lançados, né? Por exemplo, Cecília Meirelles. Eu comprei toda a coleção da Cecília Meirelles. Estou me lembrando aqui, eu vou... Depois a Renata me corrige, mas eu vou sempre usar poeta, porque eu adoro esse comum de dois aí, que não precisa chamar de poetisa, senão fica parecendo embaixador, embaixatriz, embaixador e embaixatriz. E ela sempre fica a esposa do embaixador. Então, poeta, poetisa, me parece, todos são poetas, e por sorte, a desinência A resolve o problema de gênero do substantivo. Então, Lia Luft, por exemplo, amei. Foi uma leitura importantíssima para mim, sempre, né? Até hoje. O poema dela. Me venham prender como a um inseto no alfinete das interpretações. Eu acho que é uma coisa lindíssima. Né? A poesia feminina. Você me perguntou, estou recordando alguns, mas sem deixar de ler os poetas também. O que mais que eu vou lembrar para você? Posso virar o computador e mostrar? Que eu te mostro daqui. Aqui, eu tenho uma seção que é poesia, que é na minha biblioteca. Ela é a menor daqui, pelo seguinte, porque publicação de poesia é uma coisa rara, não é, senhores editores? Aqui, não é, João? Exato. Onde achar poesia? Estou dizendo na minha formação. Hoje, nós temos editoras que estão investindo em poesia, como a Patuá, uma editora não é a única. Também temos a Escotete aí. João, está aí? Estou aqui, estou aprendendo. Sim. Então, temos editoras que apostam em poesia já há muito tempo e que podem dizer que esse é um mercado novo, não é, João? É um mercado novo no Brasil que se interessa por poesia. Veja bem, a poesia nunca deixou de ser moda, né, Maria? A poesia sempre ela teve seu público reduzido. Eu sempre digo que nós temos milhares de poetas e pouquíssimos leitores, né? Mas eu acho que nós temos agora uma volta. Eu acho que a poesia voltou com muita força, foi assim nos anos 70 e eu acho que está voltando agora. E tem muita gente boa, viu? Mas são cíclicos, né? Isso é cíclico, entendeu? Mas eu acho que a poesia ela é eterna e para sempre. Essa não sai da moda. Mas foi muito pouco publicada, então tínhamos que sim. texto. Ela é pouco publicada porque ela é feita também em pequenas tiragens e ela não circula nos grandes, dentro da cadeia produtiva do livro, entende? Mas você pega a Escortece, nós devemos ter 4.500 títulos só de poesia. Né? Mas não aparece, realmente, por cada pequena tiragem, porque ela circula do poeta e o seu mundo, o mundo que ele vive. Né? Todos os editores dizem isso, é muito curioso. O Eduardo também. É verdade. É um pequeno grupo. Você sabe que nos anos 70 eu escrevia com o objetivo que todos lessem, todos. Depois, nos anos 90, nos anos 2000, apenas algumas pessoas escolhidas. Hoje, eu escrevo poesia para mim. Essa é a grande diferença. Né? Olha lá, Rogério, nem sempre a gente está escrevendo, se a posteridade vai dizer para quem nós escrevemos. Por hora, nós escrevemos. Pois é, mas eu acho que o segredo da universalidade é você escrever para você. Uma hora isso vira e isso fica. É uma posição pessoal, claro. Mas eu também viu, Maria? A gente tem um prêmio, acho que é um dos prêmios mais importantes literários, que é o Juca Pato, né? Sim. A Renata Palottini ganhou o Juca Pato e geralmente para ganhar, por exemplo, para ganhar o prêmio agora de 2020, o escritor tem que ter lançado em 2019 um livro significativo.
E a Renata Palottini ganhou em 2018, 2017, se não me engano, com um livro chamado Poesia Não Vende. É um livro de poemas dizendo, porque o título é Poesia Não Vende. Não vende, mas agora é curioso também que tem os aficionados, né? Embora em número reduzido, aqueles que eu, por exemplo, sou daquelas que onde eu acho, a última vez que eu fui a São Paulo, no Sebo, enquanto esperava uma reunião, eu descobri lá um nicho de poesia, coisas belíssimas, né? Edições bilíngues. Falei, gente, eu vou levar tudo. Eu não quero saber, porque isso é tão rápido, eu nunca mais vou achar. Foste tu que compraste? Exatamente. Porque, se você lembrar, a coleção da a Companhia das Letras, quando eu comecei a ganhar dinheiro, aquelas traduções, por exemplo, as do José Paulo Paz aqui, a gente já comprou, botou aqui. Então, assim, eu não posso perder. E para fazer essa biblioteca selecionadíssima. É a Claro Enigma, essa coleção chama-se Claro Enigma. Tinha também a Claro Enigma, as edições bilíngues, porque isso é uma raridade, poder ler no Raridade. Comparar as traduções, então é uma coisa fantástica. Então, Papa, como eu estava dizendo para você, sou leitora assim, de poesia e sou muito seletiva. Gosto ou não gosto. E acho até que eu tenho um gosto mais ou menos organizado, porque eu gosto dos clássicos. Quer dizer que é bom, que é ruim? Não sei. Eu sei que me dá prazer de ler. Onde eu O importante é você gostar de poesia. Cada um tem a sua do coração, entendeu? E é muito de momento, porque o que o poema pode dizer hoje, pode amanhã não ter sentido. Eu mesmo olho nas minhas anotações e falo, nossa, como é que eu fui copiar esse poema bobinho aqui, olho para ele. Não tinha... Mas naquela época, era a minha salvação, era aquilo que me enchia o coração, de algum modo, me dizia o que eu precisava ouvir, era um companheiro. Talvez eu tenha avançado hoje, não é mais, mas foi, e foi muito importante. Então, essas delícias pessoais e essas companhias de solidão, e eu vou insistir, é companhia de solidão. Estou lembrando o Proust aqui, né? É a amizade sincera no seio da solidão. O que a gente faz com isso não dá para saber. Por isso, Rogério, eu sempre preferi não estudar a literatura, mas vivê-la, né? Viver nesse pecado, que eu chamei o pecado original, que é viver nela, lendo e escrevendo. E dos contemporâneos, eu não vou me arriscar a dizer nada para você. Você vai me perdoar, não vou seguir os conselhos do mestre e arriscar juízos de valor. Por quê? Porque o João acabou de dizer uma coisa também importante. Eu penso que nunca se produziu tanto e nunca se publicou tanto poesia. Eu mesmo, da minha editora, sempre estou comprando, porque isso é o que a gente precisa para fazer a editora render, e chego com... Falo, nossa, mas quanto? Então, os editores calculam hoje, não é em dezenas, não, é em centenas ou milhares, né, João? Quantos títulos eu publiquei? Então, é uma abundância de títulos. Abundância não no sentido pejorativo, tá? Que é mesmo um crescimento do mercado editorial que é muito importante. Então, eu não vou me arriscar a emitir juízos de valor e nem a citar autores que, eventualmente, possam já ter sido, entre aspas, canonizados ou por uma instância. É que, Maria, citá-los ainda em vida é um perigo. Deixa eu morrer primeiro. A história vai dizer o que vai acontecer. Agora, eu leio de tudo, viu, Paco? Eu não tenho preconceito. Eu quero saber e chego à conclusão, que horror! Mas isso eu guardo para mim. Ou chego à conclusão, que lindo. Por exemplo, eu tenho na minha página do Facebook muitos amigos que quando sabem que eu gosto disso, eu tenho muitos amigos, eu vou dizer para vocês por quê. Porque eu fui candidata a reitora na universidade. Ganhei, mas não levei. Não levei por causa da proporcionalidade dos votos. Mas durante a campanha, então eu fui ampliando a minha rede de sociabilidade, né, com tanta gente. Então, meus amigos são díspares, de formação díspares, tem funcionário, aluno da universidade, colega docente,
E agora um conjunto de escritores que vai se associar. E muitos deles me pedem uma coisa que tem antipático a responder que não. Se eu poderia avaliar os originais. Eu recebo isso constantemente. E eu digo, lamento, mas eu prefiro não fazer isso. Porque eu vou dizer o quê? Ricardo, o velho Graça já dizia, não é? Que escrever, a arte é feita de carne e sangue. Uma pessoa que escreve aquilo que ela escreve, com carne e sangue, aquilo é a vida dela, oferece para mim, e eu vou dizer que sua carne e seu sangue foram derramados em vão. Você não brinca com a vida de uma pessoa. Então, eu não sou editora, eu não posso, não devo dar palpite no que você escreveu. Uma coisa é você. Agora, eu gosto muito que digam do que eu escrevi. Eu penso que os inimigos e desafetos são os nossos melhores conselheiros. Eu não tenho problema em relação a isso. Mas eu me nego a fazer isso, até dizer gostei ou não, porque é isso, João, a gente não sabe. Não sabe o que vai acontecer com aquilo, porque nós estamos tratando de valor estético. Nem editorial, valor estético. Quem somos nós para julgar isso? Né? Então, esse é um dos motivos que peço a você para não responder sobre os contemporâneos. Mas eu já vou dizer uma coisa que eu digo sempre aqui para quem me ouve. Nós temos uma abundância de escritores. Sabe qual é a minha dúvida? E a grande pergunta? E quem vai ler tudo isso? Se a gente formar um exército de escritores, quem que vai ler esses textos se todos se deslocam da posição leitor Maria, para a posição... Não se preocupe com isso, Maria. Não se preocupe, a gente sofre com isso. Eu também já sofri muito nesses 40 anos de literatura. Não sofra, não sofra. Uma hora algo fica. Algum livro será resgatado. Tá certo? Mesmo num sebo, parta do princípio que ele vai te chamar. Você vai passando pelo corredor, o livro te chama. Fique em paz com isso, viu? Não, eu estou em paz, até porque a minha função de historiador é essa. Então, alguém que lá no passado, mas assim, como isso aqui ficou perdido, como é que a gente pode recuperar isso e dar um novo sentido que o olhar do tempo propicia? Mas o olhar do presente não. Bom, isso é a história de muitos escritores desgraçados na sua época e que depois tiveram a sua obra reconhecida. Não preciso nem citar casos aqui. Mas o importante, eu penso que... Então, viu, Rogério, respondendo a sua pergunta, para que a gente escreve? A gente não sabe, né? Sabe lá quem vai ler, se serão apenas bilhetes nas garrafas jogadas ao mar para nós mesmos nos encontrarmos aqui. Muito bem. Desculpa, não sei se respondi a sua pergunta tal qual você tinha solicitado. Não, respondeu, sim. Muito obrigada. Viu? Obrigado, Papa. Paty, eu só vou pedir o seguinte, que seja uma pergunta mais rápida, porque nós já estamos em 1h40. Só vou liberar seu... Já está liberado. A Paty vai fazer essa pergunta, João fecha com aquela que ele pediu, uma pergunta bombástica para o final. Terra tem uns 10 minutos. Vamos lá. Boa noite aí a todos e todas. Eu sou uma eterna aluna Patrícia, da professora Mortati, que eu amo muito. Assim, foi um prazer ser sua aluna, como eu falo, você sempre, porque você, professora, me ensinou a levar a poesia para onde quer que eu vá. E isso, assim, mudou o meu jeito de ser, me transformou. E eu falo, isso não tem preço. E foi muito gostoso também conhecer um pouco da sua história acadêmica, você falando do seu mestrado, do doutorado, e conhecer um pouco mais os seus heterônimos, né? Da Beatriz, do Marcos também, são coisas que a gente vai conhecendo e é muito legal. Eu quero agradecer, viu? O prazer do convite de estar aqui com vocês, com todos vocês, e um beijo bem grande aí no coração de vocês todos. Patrícia, muito obrigada. Eu não sabia que você estava aqui. Patrícia tem um trabalho muito bonito de uma rádio alternativa aqui em Marília, que ela conduz, coordena e é especialista em leitura de poesia. Então, ela grava
Eu ainda vou gravar, eu não criei coragem, porque foi esperando. muito ruim a que eu gravei em sala de aula aquela vez. Mas ela tem um trabalho muito bonito aqui. Parabéns também, Patrícia. Eu porque falo, a gente é militante dos direitos humanos, feminista, com muito orgulho. E na nossa rádio, a cada 5 músicas tem uma poesia. Então, é poesia à vontade. Parabéns. Parabéns. Seja bem-vindo aqui, viu? A gente precisa de gente que eu sei. Tá bom. Vamos conversar, Patrícia. Vamos conversar, porque o BE quer se aproximar de iniciativas como essa. Legal. Bom, para fechar... obrigado, viu, Patrícia? Vamos conversar mesmo. Para fechar, eu não tinha apresentado, o João participou da entrevista, agora principalmente no final, mas João Scortesi, eu não tinha apresentado no começo, é o vice-presidente da UBE atualmente. E tem uma pergunta bombástica para fazer. Por favor, João. Bom, eu vou primeiro me despedir de todos vocês. Muito bacana o papo. Aliás, as perguntas maravilhosas. E a Maria, com toda a sua inteligência e preparo, respondeu todas com muita pertinência. Mas eu preparei algo para deixar ela sem jeito. Ela não vai negar isso para mim. Tá? Maria, eu sei que você adora cantar. Então, você vai ter que se despedir cantando uma música para a gente. Porque na literatura eu não consigo te pegar, porque você conhece muito. Então, o desafio eu quero que você cante uma música para nós como despedida. E como volta, claro. Pronto? Ora, é que eu já gastei toda a minha voz, eu tô rouca. Problema seu. Vamos embora. Vai estar gravando, Rogério? Vai. Você que pediu. Não, eu aceito, porque eu adoro cantar. Quem me acompanha no Facebook vê todos os meus vídeos de videokê, hein? O meu belo repertório. Escolha uma do seu coração. Ai, meu Deus, e se eu desafinar? Pode ser no escuro? Não. Eu me preparei o dia inteiro para pegar você agora. Eu vou ter que me despir aqui, mas eu quero no escuro, mostrar a intimidade. Posso cantar? Então vamos lá. Deve. Vou pegar o tom. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tal bar de Tirol Álvaro, não tem mais onde furar, não tem mais. Vai, Patrícia, de tanto levar, que eu canto falando. Fechada do teu olhar, peito até parece, sabe o que? Tal bar de Tirol Álvaro, não tem mais onde furar. Olhar mata mais do que bala de carabina e veneno que besteira de baixo. Eu olhar mais pela mente, mais que tudo junto? João, pela pergunta bombástica. Rogério, eu quero essa gravação, principalmente o final, viu? Esqueci que estava gravando, olha. Obrigado. Depois você Vamos diz para a pergunta. A todos, meus novos amigos. Tchau. Muito obrigada a vocês todos pela Vai, atenção. João, que já está tarde para você. Já está na hora de dormir. Já está a hora de criança dormir. Vai ser uma alegria. Rosângela, Jasper. Só para Ô, Guilherme. eu tinha aberto todos os microfones para todo mundo aplaudir. Agora eu vou pedir para a Maria se despedir e eu também queria me despedir fazendo um convite a todos os participantes. Por favor, Maria, pode se despedir. Já está? Já, pode falar. Eu vou me despedir agradecendo mais uma vez. Como é que eu faço para abrir aqui? Você quer
compartilhar a sua tela? Eu quero. Share screen, coloca o cursor lá para baixo, aperta no botão Então, enquanto verde. eu vou falando aqui, eu vou compartilhando. Eu vou reiterar os agradecimentos. Foi, de fato, um grande prazer estar com vocês. Pronto, está partilhando? Não. Foi um grande prazer estar com vocês. E eu espero ter correspondido às expectativas dessa entrevista, mas espero ter correspondido, em particular, àquilo que, para mim, foi um honroso convite de estar com vocês, com o desejo a share. Posso disable participants to share? Não. Você apertou o botão verde do share? E aí você tem que clicar em cima da tela que você quer compartilhar conosco e, finalmente, no botão azul à sua direita. Sim. Que é o desfecho aqui. Mas não vai dar, porque esse botão azul não aparece. Deixa. Não. Só mais uma tentativa. Tenta mais uma vez, claro. Fica à vontade. Share. Ok. Apertou o verde share, certo? Aí abre uma tela e aí você seleciona aquilo que você quer partilhar conosco. Abriu a tela, já selecionei, está aparecendo. Isso que eu e aí, no canto direito inferior, tem um botão que se chama share novamente. Tá, então deixa, eu vou falar. O que eu gostaria de dizer aqui, eu vou falar, o slide era um convite a todos que estão aqui presentes, se você vai me permitir fazer isso, que se associem à União Brasileira de Escritores e que possam estar conosco. Porque esse evento tem mostrado isso. Como é que nós podemos, juntos, pensar em tudo aquilo que nos agrada, que faz a nossa vida ser melhor, que todos que estão aqui, de uma maneira ou de outra, se importam, se interessam com o livro, com a leitura, com a escrita. Então, eu fico muito agradecida de ter podido participar. E reitero, espero ter contribuído e espero que essas atividades continuem e que nós tenhamos, Rogério, como eu disse, um acervo, né, importante, um acervo de imagens, de textos da União Brasileira de Escritores, na continuidade da sua tradição, com essa nova diretoria tendo o Ricardo Ramos à frente, Ricardo Ramos. Muito obrigada a vocês. Em particular, muito obrigada aos amigos e amigas, antigos e novos, que estiveram conosco aqui. Foi um prazer ter vocês, ainda que à distância. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria. Ricardo. Eu acho que essas últimas palavras, além da gente, como entidade, como o BE, agradecer muito a Maria, a gente passou um momento aqui muito gostoso, foi muito bom te ouvir. Reiterar isso que a Maria Mortetti acabou de dizer. Associem-se ao BE. A gente está vivendo uma crise muito grande no país e se a UBE já vivia uma crise antes da crise, com a crise ainda está vivendo uma crise ainda maior. A gente precisa de vocês, é uma entidade que existe há muito tempo, desde 58, e a gente precisa continuar, trazendo literatura para as pessoas, unindo principalmente os escritores, e o momento nunca foi tão importante a gente trazer essa união dos escritores. Quer dizer, a gente vive num país onde a cultura é desprezada, onde o livro não é levado a sério, e se nós, escritores, não nos unirmos para que a gente possa fazer frente à ignorância vigente, né? A esse governo espúrio que agora resolveu receitar remédio, né? A gente não vai conseguir ser escritor por muito tempo. Tá? Então, a gente precisa se unir, gente. A gente precisa, como classe, como escritores, como gente que ama literatura e que escreve,
precisa estar junto para poder fazer frente à falta de cultura, à ignorância que está por aí. Tá bom? A gente vai continuar por aqui na nossa luta, ouvindo. A gente vai ouvir a semana que vem o Rodrigo Papa e a gente vai estar sempre, toda semana, trazendo alguém para falar sobre literatura, para a gente conversar, tentando cada vez mais ampliar essa rede de gente que se interessa pelo livro, pela cadeia do livro de uma maneira geral. Tá bom? Um beijo para todos vocês, foi muito bom ter estado aqui. Rogério. Bom, eu quero encerrar, então, agradecendo a todos pela presença, especialmente Maria Mortati pelo encanto que você produziu aqui. Todo mundo ficou muito feliz, muito encantado com a tua fala, tua história, tua pesquisa, tua obra. Quero convidar todos os presentes a conhecerem a UBE no nosso site, ube.org.br, e nas redes sociais também. A gente tem página tanto no Facebook quanto no Instagram. No Instagram é UBESP, UBESP. E no Facebook, só procurar por União Brasileira de Escritores. E convidar todo mundo a participar terça-feira à noite. Terça-feira, às 19 horas, a gente abre a sala às 18h30. O Rodrigo Papa, que é diplomata de carreira no Ministério das Relações Exteriores, foi meu aluno. O Papa foi meu aluno. Vou abrir seu microfone, Papa. E é autor da História Concisa do Futebol do Brasil. E vai falar um pouco do livro, vai falar de literatura, como foi com a Maria. Vai falar um pouco da história dele com a escrita e com a leitura. Eu tenho boas coisas para contar para vocês, como é que ele lia Guimarães Rosa. Eu vou contar para vocês quando eu entrevistá-lo. E vai falar do livro dele, que é essa História Concisa do Futebol do Brasil. Então, eu me despeço de todos e agradeço. Vou liberar os microfones para as pessoas que quiserem se despedir. E até terça-feira à noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Deixa eu abrir os microfones de todo mundo. Trajano como Juca Kfouri, tá? Verdade. Boa noite, então. Boa noite a todos, boa noite, professora. Adorei estar aqui com vocês. Foi um prazer imenso. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Mando um beijo para Maria Mortati. Boa noite, também gostei muito, Maria. Ô, Jefferson, você tá aí, querido? Também, professora, eu amei. Obrigada. Muito bom te ouvir, professora. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite, professora. Boa noite a todos.